No vídeo de hoje, Müller esquenta seu duelo contra Messi na final da MLS. Messi, o maior assistente da história do futebol. O comentário de Pep Guardiola sobre a conquista histórica de Messi com o Inter Miami. E antes de começar, não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários sobre o novo título conquistado por Messi com o Inter Miami. E se você é fã de futebol, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar. Müller esquenta seu confronto contra Messi na final da Liga dos Estados Unidos. Lionel Messi ajudou a levar o Inter Miami à final da Copa da Liga dos Estados Unidos para enfrentar o Vancouver BTE Cups, comandado pelo alemão Thomas Müller, depois de ambos os times conquistarem vitórias amplas nas finais de suas respectivas conferências. No leste, o Inter Miami atropelou o visitante New York City por 5-1, onde Messi deu uma assistência, enquanto seu companheiro Tadeu Allende roubou os holofotes ao marcar um hat-trick que garantiu ao time o título da Conferência Leste. No oeste, o ex-astro alemão Thomas Müller liderou o Vancouver Beach Cups a uma vitória por 3-1 sobre o San Diego FC, conquistando assim o título da Conferência Oeste. Com isso, o Inter Miami disputará a final contra Vancouver no sábado, 6 de dezembro, na primeira aparição na história de ambos os clubes em uma final da Copa da Liga dos Estados Unidos. Messi elevou seu número para 13 participações em gols nas fases eliminatórias da Copa da Liga, atingindo um recorde, 6 gols e 7 assistências. Thomas Müller, que jogou 61 minutos na partida, continuou brilhando desde que chegou ao time em agosto, após sair do Bayern de Munique, marcando 8 gols em 11 jogos na Liga dos Estados Unidos. Müller, de 36 anos, declarou ao site oficial da Liga dos Estados Unidos: "Isso não é Messi contra Thomas Müller, e sim Inter Miami contra os Whitecaps." Ele acrescentou: "Talvez o Inter Miami dependa do Messi mais do que dependemos de mim, porque somos um grupo completo e forte, por assim dizer." Ele continuou: "A beleza desse confronto não é apenas jogar contra o melhor jogador de futebol da história, que ainda está em atividade, mas o fato de que um duelo assim faz muito mais gente assistir ao jogo. Um novo confronto ardente." Müller marcou sua chegada à Liga dos Estados Unidos com um comentário divertido dirigido ao melhor jogador do mundo, pois, quando se juntou ao Vancouver Beach Cubs, disse que iria caçar Lionel Messi em uma brincadeira cheia de desafio e confiança. E a confiança de Müller não é infundada, já que os números mostram sua superioridade histórica sobre Messi nos confrontos diretos. Na Copa do Mundo e na Liga dos Campeões, Müller tem sido frequentemente o obstáculo mais difícil para Messi, com 7 vitórias oficiais para o alemão contra apenas 3 do astro argentino. Essa série inclui vitórias famosas, entre elas a catastrófica derrota por 8-2 sofrida pelo Barcelona contra o Bayern de Munique, além da final da Copa do Mundo de 2014, onde a Alemanha foi campeã às custas da Argentina. Hoje as duas estrelas retornam para escrever um novo capítulo dessa rivalidade empolgante, desta vez em Miami, na final da Copa da Liga dos Estados Unidos. Messi, o maior assistente da história do futebol. A estrela argentina Lionel Messi, jogador do Inter Miami, estabeleceu um novo recorde durante a conquista do título da Conferência Leste da Liga dos Estados Unidos. O Inter Miami venceu por 5-1 contra o New York City, na partida disputada nas primeiras horas desta manhã, garantindo assim o título da Conferência Leste do torneio. O Inter Miami se classificou para a final da Copa da Liga dos Estados Unidos, onde enfrentará o Vancouver Beach Cups no próximo dia 6 de dezembro. Messi deu a assistência para o terceiro gol de seu time, marcado por Matteo Silvetti aos 67 minutos da partida. Com essa assistência, Messi alcançou o passe decisivo número 405 de toda a sua carreira. Messi tornou-se oficialmente o jogador com mais assistências na história do futebol, ultrapassando Ferenc Puskás,
a lenda do Real Madrid, que havia registrado 404 assistências. Lista de jogadores com mais assistências: Lionel Messi, 405 assistências. Ferenc Puskás, 404 assistências. Pelé, 369 assistências. Johan Cruyff, 358 assistências. Alex, 346 assistências. Thomas Müller, 314 assistências. Kevin De Bruyne, 304 assistências. Ángel Di Maria, 300 assistências. Luís Soares, 293 assistências. Luís Figo, 283 assistências. O comentário de Pep Guardiola sobre a conquista histórica de Messi com o Inter Miami. Em uma coletiva de imprensa excepcional, Pep Guardiola sentou-se diante dos presentes, mas desta vez parecia diferente. Ele não era apenas um treinador falando sobre um ex-jogador, mas sim uma testemunha de toda uma era, pronta para explicar ao mundo o que significa viver no tempo de Lionel Messi. E com o Inter Miami sendo coroado campeão da Conferência Leste da MLS pela primeira vez em sua história, graças ao brilho da estrela argentina, Guardiola abriu seu coração e suas palavras para oferecer um longo depoimento, mais profundo que qualquer declaração passageira. Guardiola começou seu discurso com um tom calmo, mas cada palavra carregava o peso de muitos anos de experiência. Quando você ouve que Messi conquistou o 47º no título de sua carreira, sente que os números ficam pequenos diante dele. Não é uma cifra normal, nem uma conquista que acontece por acaso. É toda uma história. Ele então levantou levemente a cabeça, como se recordasse um momento do passado, e acrescentou: "Digo isso com total sinceridade. O que Messi está fazendo hoje no Inter Miami não é diferente do que ele fazia conosco no Barcelona. A mesma magia, a mesma influência e a mesma capacidade de mudar tudo com um único toque. A única diferença é que o mundo agora está mais consciente de sua grandeza." Guardiola falou detalhadamente sobre a transferência de Messi para a Liga dos Estados Unidos e como isso influenciou o estilo de jogo lá. A MLS não é uma liga fácil como alguns acreditam. É uma liga que depende do físico, da velocidade e dos grandes espaços. Um jogador da idade do Messi supostamente deveria sofrer, mas veja o que ele fez. Ele fez as partidas parecerem simples, como se estivesse jogando no quintal de casa. Apenas um jogador na história pode fazer isso. Ele então fez uma pausa, como se quisesse escolher suas palavras com a máxima precisão. Quando você vê um time como o Inter Miami passar da fase de construção para competir e de competir para chegar ao topo, e tudo isso em um curto período, você imediatamente sabe quem é o homem por trás dessa transformação. O Inter Miami, antes do Messi, era um clube em busca de identidade. Hoje, se tornou um projeto global. Guardiola aprofundou-se no lado humano de Messi, um aspecto raramente discutido, mas muito presente em seu discurso. O que torna Messi diferente não é apenas seu talento, mas sua personalidade. A humildade, o silêncio, o trabalho, a disciplina, tudo isso faz dele um exemplo inestimável. Os jogadores do Inter Miami o tratam como um irmão mais velho, como um mentor, como um ser humano que vive com eles dia após dia. Sua influência no vestiário não é menos importante que sua influência em campo. Ele então voltou a falar sobre a partida decisiva, em que o Inter Miami venceu o New York City por 5-1. Observe bem aquela partida. Não foi apenas um jogo, foi um espetáculo. Messi jogou como se quisesse enviar uma mensagem ao mundo. Eu ainda estou aqui. Ainda sou o jogador capaz de mudar o destino de um clube inteiro. Cada passe, cada toque, cada momento foi parte de uma obra de arte completa. Guardiola então passou a analisar a evolução tática de Messi. Messi não é mais um jogador que depende apenas do drible ou da velocidade. Agora, ele é o cérebro do time. É ele quem dita o ritmo. Ele sabe quando atacar, quando acalmar o jogo, quando se mover para dentro. É um jogador que enxerga o campo com uma visão que não pode ser ensinada. É um dom. E Guardiola acrescentou, em um tom que surpreendeu os presentes: "Às vezes digo que Messi não pertence a esta época. Imagine se ele tivesse jogado nos anos 70 ou 80. Ele pareceria um jogador vindo do futuro."
E hoje, mesmo aos 37 anos, ainda parece de outro tempo. Ele então voltou a falar sobre sua relação pessoal com Messi e disse: "Aprendi mais com Messi do que ele aprendeu comigo. Quando o treinava no Barcelona, eu enxergava as coisas com mais clareza, graças a ele. Ele não é apenas um jogador que te ajuda a vencer, é um jogador que te ajuda a entender o futebol de uma perspectiva que você não conhecia." Ele continuou: "Quando as pessoas falam sobre o melhor da história, muitos discutem e debatem. Mas quando você vê um jogador conquistar 47 títulos em diferentes níveis, com diferentes clubes e em diferentes continentes, a pergunta deixa de fazer sentido. Não há nenhum jogador na história que tenha feito o que Messi fez." Guardiola também falou sobre o impacto global de Messi, dizendo: "Você tem noção do que significa um único jogador mudar a popularidade do futebol em um continente inteiro? Os estádios estão lotados, as audiências dobraram, e as pessoas nos Estados Unidos agora falam sobre Messi, da mesma forma que falavam sobre ele em Barcelona. Esse é um impacto incalculável." Então Pepe encerrou seu discurso com palavras carregadas de emoção e orgulho, quase como uma longa mensagem de despedida para a lenda viva. "Quando chegar o dia em que Messi anunciar sua aposentadoria, acho que o futebol nunca mais será o mesmo. Estamos vivendo os últimos capítulos de um jogador irrepetível e cada minuto que ele joga agora é um presente para o mundo. O que ele está fazendo hoje no Inter Miami é a extensão de uma história que começou na primeira vez que ele tocou numa bola, e seu nome ficará gravado para sempre neste esporte." Depois, Guardiola esboçou um pequeno sorriso e disse a frase que resumiu tudo: "Messi é futebol."